curso de técnica cirúrgica eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui e se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena e eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Cirurgia Anclivepa, a live que leva conhecimento de ponta aí para vocês durante toda a quarta-feira, toda a noite a gente vem aqui conversar de assuntos importantes que vão trazer bagagem, vão trazer conhecimento, vão trazer informações relevantes para ajudar você a crescer na sua carreira ou aprimorar a sua carreira em si. Fazia tempo que eu não vim aqui gravar com vocês, mas estou de volta aí para falar de um tema muito importante para a rotina dos profissionais que trabalham com cirurgia. Eu gosto muito de conversar sobre esse tipo de tema, porque muitas vezes são temas que são deixados um pouquinho de lado. Quando a gente começa uma pós-graduação, quando a gente começa qualquer curso técnico voltado para a cirurgia, são os temas que a gente começa a conversar. Ou seja, são os temas introdutórios voltados para a área da cirurgia. Eu chamo a atenção de vocês que muitas vezes os profissionais que gostam de cirurgia, os profissionais que querem ter sucesso em cirurgia, eles precisam ter um conhecimento de todas as etapas. Tem muita gente que gosta de técnica, técnica, técnica e técnica. Mas a gente não pode esquecer que durante a rotina, você ser um ótimo cirurgião do ponto de vista técnico pode levar a alguns perigos, porque pode existir aí durante a sua rotina um certo relaxamento, porque basicamente tudo dá certo, as suas cirurgias dão certo, você segue a sua vida tudo certo, você é um ótimo cirurgião. E é por isso que nesses relaxamentos que a gente começa a ter um pouquinho de cuidado, de um red flag aí, porque erros podem acontecer. E é por isso que é importante a gente conversar sobre esses temas. Porque quando a gente fala de sucesso cirúrgico, muitas vezes o sucesso cirúrgico está voltado para a infecção. Infecções que podem acometer o nosso paciente durante o transcirúrgico
podem levar a uma falha do resultado final, independente da excelência técnica que você possui. Então as infecções, tudo que acontece para você ter um resultado final, um ótimo resultado final na sua cirurgia, começa muito antes. Se existir qualquer falha no protocolo, não importa a sua excelência técnica, não importa o quão bom você é cirurgião, não importa quantas técnicas e como você faz uma sutura maravilhosa, não importa. Porque o resultado final vai estar comprometido. Então é por isso que muitas vezes a gente conversa aqui com os nossos alunos da importância do entendimento de todas as etapas. E não só para você ter o conhecimento para você. Para que você possa orientar toda a sua equipe e todos os seus colegas. É extremamente importante que você tenha esse conhecimento tanto para você quanto para orientar a sua equipe. Tem muito cirurgião aí que eu sei que trabalha, por exemplo, e outros profissionais vão basicamente preparar os materiais de vocês e desses profissionais. Mas você tem a segurança desse profissional que trabalha para você? Você tem a segurança que esse material está sendo bem preparado? Você tem a segurança que a esterilização, o foco da nossa aula de hoje, foi feita e foi realizada e chegamos no resultado final que a gente queria de esterilização? Então essa live não é só para você. Envie essa live aqui para toda a sua equipe, envie essa live para quem prepara o seu material cirúrgico, envie essa live para os enfermeiros do seu hospital. Eu, Lucas, durante a minha trajetória, eu vou falar um pouquinho da minha história, eu fui enfermeiro do centro cirúrgico. E eu lembro como se fosse hoje. Durante a medicina veterinária eu fui enfermeiro de centro cirúrgico para ganhar um cascalho. E eu gostava de cirurgia, mas é engraçado, né? Quando a gente tem fé no nosso caminho, Deus abre as portas. Eu estava buscando uma vaga como enfermeiro, qualquer enfermeiro, enfermeiro de internação, seja o que for. Na primeira oportunidade que existiu, que eu fui fazer uma entrevista, eu fui contratado, eu cheguei no dia achando que era assim, que eu ia ser enfermeiro de internação, que foi o que foi me falado durante a entrevista. Quando eu cheguei no primeiro dia, me encaminhei até a internação, o pessoal falou, não, Lucas, o seu lugar é lá no centro cirúrgico. Você é enfermeiro exclusivo do centro cirúrgico. Então, quando a gente começa a olhar essas histórias malucas do passado, a gente começa a acreditar que a gente precisa ter muita fé e os objetivos muito claros de curto, médio e longo prazo, que com certeza você vai conseguir alcançar o mundo, né? Toda a energia positiva vai fazer você alcançar os seus objetivos e foi isso que aconteceu comigo. E aí, quando eu pisei no centro cirúrgico, eu não tinha conhecimento de esterilização, eu não tinha conhecimento de instrumental cirúrgico, eu não tinha conhecimento de absolutamente nada. Mas eu, Lucas, eu sabia da responsabilidade que era estar naquele cargo. Eu poderia muito bem chegar lá, aprender de qualquer jeito com algum enfermeiro que estava lá. Ah, como que é isso aqui? Beleza, segue o jogo, fazer por fazer. Ou entender a responsabilidade do cargo e entender que aquilo ali é o essencial para a cirurgia. Como eu falei para você, poderia ter o melhor cirurgião possível. Se você não tem um preparo correto dos seus materiais, não vai dar certo. Eu lembro que quando eu comecei, eu estudei muito, eu estudei demais para que eu pudesse garantir o resultado final da cirurgia, porque eu sabia que existia um propósito ali. O preparo do material, um procedimento cirúrgico em si, quando ele tem um sucesso, não é só o cirurgião que tem que ser o vangloriado ali. É o cirurgião e toda a sua equipe, porque se nada disso der certo, a cirurgia não acontece do jeito certo. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. O nosso foco vai ser esterilização desses materiais cirúrgicos. Vamos falar sobre erros que acontecem, erros que podem acontecer e erros que, se acontecerem, vão prejudicar o resultado final da sua cirurgia. E você, como dono do processo cirúrgico, você como dono do seu centro cirúrgico, você como dono do seu resultado final, você tem que ter o entendimento para poder orientar a sua equipe e os seus colegas. Antes disso, eu queria me apresentar para você que não me conhece, tá aí o QR Code do meu Instagram, mira a câmera do seu celular, me segue por lá, eu vou seguir você também. Convido você também, se você ainda não curtiu esse vídeo, não seguiu a Cirurgia Anclivepa, não compartilhou esse vídeo, compartilhe. Qualquer momento que você gostar aqui de alguma informação, qualquer momento que você julgar legal esse slide ou algo que eu for falar para você, manda no chat, mas também compartilha no seu Instagram.
Coloca lá que você está aí numa quarta-feira à noite estudando, se capacitando. Isso é muito importante, isso é portfólio profissional, galera. A gente fala muito sobre isso, mas o que move hoje em dia é o portfólio profissional e muitas vezes o portfólio profissional acompanhado das redes sociais. E nas redes sociais você não precisa mentir, você precisa ser autêntico. E ser autêntico é mostrar um pouco da sua rotina. E se você está aqui agora assistindo essa aula, quarta-feira, às 20 horas, coloca isso no seu Instagram, posta lá e me marque. Me marque que eu vou ter a certeza que você está assistindo essa aula junto comigo e eu vou repostar você também no meu Instagram. É uma forma da gente também trocar figurinhas. Mas para você que não me conhece, prazer, meu nome é Lucas Rosestolato, contando um pouquinho da minha história. Eu sou zootecnista de formação, foi minha primeira graduação, foi zootecnia na Unesp de Ilha Solteira. Durante a zootecnia foi que eu identifiquei a minha paixão por anatomia e identificando a minha paixão por anatomia, eu identifiquei que a minha área era tanto anatomia quanto cirurgia. Nós sempre falamos sobre isso nas aulas. Não existe cirurgião que não goste de anatomia. Não existe grandes cirurgiões sem serem grandes anatomistas. Então foi por isso que quando eu identifiquei essa paixão, eu mirei cirurgia e anatomia para o resto da minha vida. Finalizei a zootecnia, voltei para São Paulo, fiz a medicina veterinária aqui em São Paulo, na Universidade Anhembi Morumbi. Depois disso eu fui para a USP. Na USP eu fiz um mestrado num departamento de cirurgia, justamente num programa de anatomia dos animais domésticos e silvestres. Foi por lá que eu me tornei anatomista em si, foi por lá que eu me tornei professor de anatomia. E depois da USP, a minha história começou aqui na Anclivepa, São Paulo. Fiz o aprimoramento em cirurgia de cães e gatos aqui na Anclivepa, fiz a especialização em cirurgia de cães e gatos aqui da Anclivepa, e aí eu fui incorporado ao núcleo de ensino e sou um dos docentes aqui da casa, sou um dos docentes da cirurgia Anclivepa. E com o passar do tempo a gente foi absorvendo aí algumas funções. Para quem não sabe, a Anclivepa presta gestão para 9 hospitais aqui do Brasil, né? Então são hospitais públicos no qual a Anclivepa presta gestão e hoje eu sou um dos diretores desses hospitais. Então é uma rotina muito intensa, mas também muito gratificante porque a gente consegue levar um pouquinho desse propósito, levar um pouquinho do que é excelência de atendimento. A gente quer trazer isso para o ambiente público, então é muito gratificante. Então a minha vida é dividida em 3 pilares hoje, né? Ela é dividida em gestão hospitalar, ela é dividida em docência e ela é dividida em cirurgia de pequenos animais. E é importante dizer também que eu possuo uma pós-graduação em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Que eu deixo para falar isso por último, porque eu sempre chamo a atenção. Para você que já me assiste, já sabe o que eu vou falar. Para você que está me assistindo agora, eu chamo a atenção de você para que você também não fique só focado em conhecimentos técnicos. Porque o conhecimento técnico é a condição sine qua non. Você precisa ter do mais alto nível. Você precisa ter o maior conhecimento técnico possível, sempre baseado em evidência científica, para você estar aqui na linha competitiva da área da saúde. Não existe mais lugar para quem não tem nem um mínimo de conhecimento e para quem não está atualizado com base em evidência científica. Mas eu chamo a atenção sua para que você também busque conhecimentos fora da técnica. Principalmente os conhecimentos intrapessoais, você com você mesmo, os conhecimentos interpessoais, você com outras pessoas. É muito importante você saber se relacionar com outras pessoas e com a sua equipe. E também conhecimentos de inovação e tecnologia. A gente sabe, estamos aí no momento de inteligência artificial para tudo quanto é lado e você precisa estar ciente do que está chegando. E eu chamo a atenção também porque se eu fizer uma pergunta para você, quais são as pessoas que geralmente alcançam cargos de gestão, alcançam cargos de liderança? São pessoas que desenvolvem conhecimentos interpessoais. Então é por isso que eu chamo a sua atenção para não deixar isso de lado. Potencialize também o seu lado humano. Não existe veterinário, não existe saúde sem lado humano. Potencialize isso e acredite, isso vai fazer muita diferença durante a sua rotina profissional. E voltando para o tema, falando um pouquinho de esterilização, os erros, a gente já deu uma grande introdução mostrando que se o nosso material não estiver bem esterilizado,
eu não tenho um resultado final correto. Porque um material contaminado, um material mal esterilizado ou uma autoclave que não funciona direito vai fazer que um instrumental ou um material contaminado entre em contato com o meu paciente. Não se esqueça, quando a gente está fazendo uma cirurgia num paciente, primeiro ponto, ele já vai estar imunodeprimido, porque o procedimento anestésico traz isso para ele. E além disso, você vai lá e incisa o primeiro órgão de proteção, que é a pele. Então você tira a primeira barreira de proteção e deixa ele exposto, imunodeprimido ao ambiente. É por isso que a gente utiliza materiais esterilizados, porque o corpo do paciente está esterilizado em si. Se a gente usa qualquer coisa contaminada, a gente faz translocação de contaminante e, consequentemente, uma infecção por conta de um material contaminado. E aí, gente, não adianta você chegar para mim e olhar, por exemplo, e falar: ah, faz antibiótico, porque isso não existe. Não existe antibiótico que salve, desculpa o termo, não existe antibiótico que salve cirurgia porca. Não existe. Então, precisamos ter a ciência e ter a devida responsabilidade com esse tema. E, primeiramente, parabenizo você por estar aqui agora, justamente entendendo e observando sobre esse tema. Não se esqueça de compartilhar, principalmente com os membros da sua equipe. Falando de instrumental, que aqui, tudo que a gente usa em cirurgia é esterilizado, né? Nada que a gente vai usar em cirurgia não é esterilizado. Para quem lembra das aulas anteriores, aí a gente tem uma diferença primordial, que é a esterilização e a antisepsia. A esterilização eu uso em objetos que não são animados. O que são os objetos não animados? É a luva, é o avental, é o instrumental, é a gaze, é o fio, tudo isso que vai ser usado em cirurgia é esterilizado, são os objetos que não são animados. E por outro lado eu tenho a antisepsia, que eu vou levar para os objetos animados da cirurgia. O paciente, o cirurgião e o auxiliar, porque eu não consigo colocar um cirurgião e o seu auxiliar e o animal dentro de uma autoclave, então eu só faço uma antisepsia. E é aí que começa a linha de raciocínio. Porque a antisepsia, ela destrói a maioria dos micro-organismos, mas não vai destruir tudo. Então é por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, a gente vai usar luva cirúrgica, a gente vai usar o campo operatório para proteger, para que uma mão com apenas uma antisepsia entre em contato com o nosso paciente. Então todo o processo é muito importante e garantir que tudo que você vai utilizar esteja esterilizado é o mínimo para que você tenha sucesso na sua cirurgia. E falando de instrumental, muitas vezes o instrumental ele é o principal risco de uma cirurgia. Então eu quero chamar a atenção de vocês para alguns erros que acontecem nesses processos específicos voltados para o preparo desses instrumentais. Quando esse instrumental ele é utilizado e ele vai ser repreparado, a primeira coisa que a gente faz é a lavagem. A lavagem pode ser feita aí, na maioria das vezes, ela deve ser feita com uma limpeza geral nesses instrumentais, seguida por uma limpeza via lavadora ultrassônica, que é o que vocês estão vendo aí. A lavadora ultrassônica, nós colocamos aí um detergente enzimático, que é um detergente aí que possui certas enzimas que vão potencializar a limpeza junto a essa lavadora ultrassônica, que faz aí pequenas vibrações ultrassônicas, esquenta essa água, então ela consegue trazer uma maior eficiência nessa lavagem. Lembrando que não adianta você jogar um instrumental sujo ali sem ter uma lavagem prévia, que também ela não é milagrosa. E aqui eu chamo a atenção que é muito importante, um erro comum que acontece: terminou uma cirurgia, esse instrumental ele deve ser lavado imediatamente. Sabe aquela louça suja que fica na nossa casa? Se você lavar logo que você termina de usar um prato, por exemplo, é fácil de lavar. Se você deixar para lavar à noite ou no dia seguinte, aquilo lá já está seco, está difícil, vai ter que fazer força para esfregar. É isso que acontece com o instrumental. Quanto mais tempo você demora para lavar esse instrumental, maior a chance de ficar algum artefato ali, alguma sujeira que você não consegue retirar e que você não consegue observar por olho nu. Então um erro comum é esse, é deixar o instrumental lá e lavar assim que der. Isso é um erro comum.
Tá? Então, lave imediatamente e utilize na ultrassônica também o detergente enzimático. Eu vejo muita gente utilizar clorexidina e degermante numa ultrassônica. Gente, você não vai estar potencializando essa lavagem. E um fato importante é: cada instrumental possui uma zona de risco, mas principalmente todos os instrumentais que possuem regiões anelares, eles possuem articulações fechadas. Articulações fechadas são nessas regiões e nessas regiões aqui, ó. São articulações fechadas que, para fazer a limpeza dessa região, você precisa abrir o instrumental e limpar diretamente essa região. É essa região que muitas vezes carrega contaminantes devido a uma lavagem ineficiente. Anotem isso. Articulações fechadas devem ser a atenção de qualquer instrumental que vai ser lavado. Porque se você lavar ele por fora normal, você nunca vai conseguir atingir a eficiência total no interior dessa articulação fechada. Então é muito importante que esses instrumentais que possuem regiões anelares, eles sejam abertos e limpos nessas regiões, porque senão eles vão carregar contaminantes. Depois que você lava esse instrumental, ele é seco. Muitas vezes a secagem ela tem que ser via ambiente ou através de secadoras de instrumentais. Tomem cuidado também, que eu vejo muita gente secar com panos, esse tipo de coisa. Qual que é o risco disso, né? Se você usa um pano para secar várias vezes vários instrumentais, ele começa a ficar sujo. Então ele pode começar a sujar o instrumental que você está limpando. E além disso, ele pode soltar algumas partículas de algodão, por exemplo, e essas partículas de algodão ficarem grudadas no instrumental e impedir a correta esterilização daquele sítio que ele está grudado. Então é muito importante você ter esse certo cuidado com relação a isso. E depois a gente vai fechar esse material. Coloco aqui a indicação do fechamento sempre com a utilização do papel grau, que é o CISPAC, né? O papel grau é muito interessante, muito importante, porque ele tem o filme plástico em cima que você consegue visualizar o seu interior. Nós já vamos falar sobre indicadores. Isso facilita a colocação de um indicador ali, ó, químico, e você olha e tem a certeza que aquele ciclo aconteceu do jeito certo. E isso aqui, gente, é fato. Quando você olha para um instrumental, só passar na autoclave não indica que está esterilizado. E é aí que mora o perigo. Independente se você tem uma grande rotina ou uma pequena rotina. Vou soltar uma frase interessante aqui. Você nunca pode confiar na sua autoclave. Independente se você comprou ontem, hoje, há 10 anos atrás, você nunca pode confiar na sua autoclave. É por isso que, para você ter a certeza que o material foi esterilizado, você precisa ter em posse os indicadores. Todo ciclo de esterilização deve possuir indicadores. O que são os indicadores? São os meios que vão garantir que a autoclave cumpriu com o seu papel. Vou contar uma história para vocês. Quando eu era enfermeiro, nessa época aí, eu lembro até hoje, eu coloquei um material para esterilizar e falei, vou tirar no dia seguinte. Olha que doido. Vou tirar no dia seguinte. No dia seguinte eu cheguei para tirar aquele material, alguma coisa estava me falando que tinha alguma coisa errada. Eu tinha ali um indicador químico corado, mas ele não estava de um jeito que parecia estar esterilizado, né? Mas eu tinha um indicador químico, nós já vamos falar sobre isso, um indicador químico ali de primeira geração mostrando que teve contato com temperatura alta. Eu poderia muito bem ter pegado esse material, vamos usar em cirurgia. Mas, gente, é muito importante ter um pé atrás com tudo que envolve esses preparos. Quando a gente tem essa ciência, pô, pensa, parece meio louco da minha parte falar sobre isso, mas eu gosto de colocar esse senso de pertencimento. Se esse instrumental fosse utilizado numa cirurgia de um cachorro seu, de um familiar seu, a gente tem que ter essa ciência. Então a gente tem que ter
um senso de cautela e um excesso de preocupação muito grande. Eu lembro que quando eu olhei esse material, alguma coisa estava me dizendo que ele não tinha sido esterilizado de um jeito certo. E eu falei, bom, o que eu vou fazer? Vou reembalar isso e vou botar para esterilizar de novo. No que eu fui reembalar, entreguei outra caixa para ser utilizada na cirurgia e fui reembalar esse material. Deixei ele de lado e fui reembalar. Veio a supervisora da unidade e falou, Lucas, tá tudo certo por aí e tal? Tá alguma coisa queimada? Aí eu olhei e falei, tá tudo certo, por quê? Ela comentou, não então, porque a gente teve um pico de energia, a gente ficou aqui 4, 5 horas sem energia no hospital. Voltou agora de manhã. Então isso foi um indicativo que a autoclave interrompeu o seu serviço na metade. Com certeza o material não estava esterilizado. E aí eu chamo a atenção que quando eu coloco um material para esterilizar e vou embora, não é o jeito certo. Porque dentro dos indicadores são 3, físico, químico e biológico. O indicador físico é exatamente a observação, é a monitorização física de quem está preparando o material. Então não existe colocar o material e tchau, vou fazer o que eu tenho que fazer. Não. Porque o primeiro indicador para ter a certeza que o seu material foi esterilizado, um deles é a monitorização física, que é, eu vou observar, eu vou ver se houve o aumento da temperatura, se houve o aumento da pressão e se cumpriu com o tempo de esterilização. Cada autoclave tem um tempo específico, geralmente um ciclo dura aí 30 minutos em média. Tem autoclave que faz em 40, etc. O importante é que eu tenha aumento de temperatura e pressão, que aí fica incompatível qualquer micro-organismo sobreviver. Mas o indicador físico, o primeiro indicador para a gente monitorar essa esterilização é a observação. Preciso observar se a temperatura subiu, se a pressão subiu, se o tempo aconteceu, se não houve nenhuma queda de energia e se a autoclave cumpriu com o seu papel do início ao fim. Esse é o primeiro indicador. Então, nesse caso que eu comentei com vocês, o indicador físico já estava comprometido, então esse material já estava comprometido. Não podemos bater o martelo de um material que tem a indicação, o indicador físico comprometido. O primeiro deles e o mais simples comprometido, esquece, não vamos bater o martelo nisso. Vamos tomar cuidado. Pegaram isso? Mas vem comigo. Além do indicador físico, nós temos o indicador químico. Dentro dessa classe de indicador químico, nós temos várias classes de indicadores. Indicador químico de classe 1, que é essa fitinha zebrada que eu falei para vocês, que quando eu olhei o material estava lá corado. Essa fitinha é um indicador de classe 1. Tem gente que usa essa fita como se ela fosse todos os indicadores. Fitinha corou, o material está esterilizado. Está errado. Tomem cuidado. Por quê? Esse indicador é um indicador químico de classe 1, ele só indica processo. Ele só indica processo, ele não indica nenhuma eficiência. Ou seja, se a temperatura aumentar, ele vai ficar escuro. E a gente sabe que o aumento de temperatura acontece no início do ciclo. Então, no início do ciclo, essa fitinha já vai estar corando já. O material não vai ficar exposto, por exemplo, à pressão e temperatura correta. Aumentou a temperatura, ele já vai ficar corado. Então ele é só um indicativo visual de que esse material passou na autoclave, ponto. Mas se passou na autoclave e cumpriu todo o processo, não sei. Preciso utilizar outros indicadores. Temos o indicador de classe 3, que aí nesse caso ele vai indicar só a temperatura máxima. Atingiu temperatura máxima, ele vai ficar escuro, que são essas fitinhas. E aí, nessa imagem, você consegue perceber a importância de a gente utilizar o papel grau, que eu coloco essa fitinha lá dentro e consigo observar visualmente se isso foi corado ou não. Mas, hoje em dia, nós temos o indicador de classe 6, que esse sim é um verificador de ciclo, porque ele só vai mudar de cor com o aumento de pressão e temperatura. Então esse é um verificador de ciclo. Esse é obrigatório ter em todo o material que você vai esterilizar. Se for para utilizar qualquer indicador químico, utilize de classe 6. A bolinha é amarela, passou por um ciclo que houve o aumento de temperatura e pressão correto, essa bolinha amarela vai ficar escura, conforme indica aqui nessa imagem.
Então, todo material que você precisa esterilizar, ele tem que ter indicador físico, a monitorização pessoal de quem tá preparando esse material, e um indicador químico. Nesse caso, o mais indicado é um de classe 6. Além disso, e eu chamo a atenção para vocês, é muito importante você garantir um controle diário, não só com o indicador químico, mas também com o indicador biológico. Durante a nossa gestão aqui, a gente, para você que é dono de clínica, supervisor de hospital, você sabe que você tem que estar preparado para qualquer visita de CRMV, vigilância, você tem que estar com tudo correto. Não existe prática de saúde com as coisas erradas, tem que estar tudo certo. Eu falo que essas visitas têm que sempre ser bem-vindas. As visitas desses órgãos precisam ser bem-vindas. Porque isso é uma garantia de qualidade. Se você recebeu uma visita de CRMV e de vigilância e você tem um centro cirúrgico, a primeira coisa que eles vão buscar é isso aí, ó. Ah, você faz cirurgia? Você esteriliza o material aqui? Beleza. Cadê a estufa para fazer indicador biológico? Onde está o indicador biológico? Se não tem, ó, tem que ter. Obrigatório. O que é o indicador biológico? O indicador biológico são esses tubinhos no qual eu vou rodar um ciclo, eu vou colocar um tubinho desse, vou embalar do jeito que eu embalo os materiais, vou colocar para rodar um ciclo, vou deixar um dentro do autoclave e um fora, que vai ser o nosso controle. Rodou o ciclo, eu tiro esse tubinho ele é maleável porque ele tem bactéria e meio de cultura, separado por uma superfície. Quando eu quebro esse tubinho, os conteúdos se misturam. Se essa autoclave fez do jeito certo, eu vou colocar na estufa, vou deixar um tempinho. Se essa autoclave fez do jeito certo, não vai ter crescimento bacteriano. Concordam comigo? Quando tem crescimento bacteriano, esse roxinho fica acastanhado. Então, o tubinho que ficou para fora da autoclave, que não passou por nenhum ciclo, ele vai ficar castanho, porque a bactéria vai estar viva, vai ali reagir com o meio de cultura e vai ficar castanho. O outro tubinho que passou pelo ciclo não pode ficar amarelo, ele tem que ficar roxo. Por quê? O ciclo da autoclave tem que matar todos os micro-organismos que estão dentro desse tubinho. Esse indicador ele é o mais preciso, porque ele trabalha com material vivo, exatamente o nosso inimigo. Então eu vejo se o meu inimigo vai conseguir sobreviver ao ciclo da minha autoclave. Se ele sobreviveu, a minha autoclave não presta. E aí você me pergunta, Lucas, quantas vezes o indicador biológico tem que rodar? Gente, depende, mas muitas vezes, pelo menos uma vez a semana. Pelo menos uma vez a semana. Pô, se você tem uma rotina gigantesca, pense em rodar de 3 em 3 dias. É muito importante você ter a certeza junto a esse indicador biológico. Então, monitorização e indicadores são indispensáveis. E aqui você precisa ter o indicador físico, o indicador químico e o indicador biológico. Os três precisam estar em posse para que você tenha certeza que os ciclos estão feitos de forma correta. Depois que você faz isso tudo, chama atenção porque um erro muito comum é o armazenamento. O pessoal armazena de qualquer jeito. Lembrar que quando eu armazeno em armário fechado, eu aumento a vida útil do meu material. Se tiver em armário aberto, a vida útil diminui. Mas é muito importante que esses materiais fiquem ali guardados, que você não fique manuseando demais. Porque se você ficar mexendo demais esses materiais, tira para lá para cá, você também pode ter um potencial contaminante. E muitas vezes, já viu aqueles materiais que chegam para a cirurgia e estão todos amassados assim? O papel grau está todo amassado, cansado. Isso significa que você tem falha na esterilização, você não pode utilizar. Material amassado, material extraviado, tem que esterilizar e deixar quieto e pegar só na hora que você for utilizar. E aí não se esqueça, não adianta preparar o material e na hora que você for abrir para realizar a cirurgia, você abre do jeito errado. Nós entendemos que a abertura do jeito estéreo precisa ser atendida de forma correta, eu vejo muita gente errando nisso. E existem pesquisas e trabalhos, evidência científica mostrando que um dos momentos que mais levam contaminação para o sítio cirúrgico, para o momento da cirurgia, é a colocação da luva cirúrgica. Olha que louco isso, né? Isso é material humano,
É trabalho com medicina humana, que mostrou que o evento que mais leva a contaminação para as cirurgias é o momento da colocação da luva cirúrgica. Você tem que ouvir essa informação e ter vontade de se jogar no chão, de bater a cabeça na parede. Pô, como que pode, cara? Não dá. E aí que eu falo, pô, a pessoa sabe fazer a cirurgia, se capacitou, estudou, para na hora de colocar a luva, colocar do jeito errado, pelo amor de Deus. Fiquem indignados juntos comigo. O melhor cirurgião do mundo, ele é inútil se os materiais forem mal preparados. Isso aqui é basicamente a conclusão de tudo que a gente conversou do preparo do material. Como eu falei, é muito importante a gente parar para ter esse tipo de conversa. Porque nem tudo é só técnica, técnica e técnica. Se você for o melhor cirurgião do mundo do ponto de vista técnico e seus materiais forem mal preparados, você se torna inútil. E aqui é o divisor de águas. Aqui é o que separa os grandes dos pequenos. Aqui é o que separa o ouro da veterinária, as pessoas que estão galgando grandes resultados, das pessoas que falam, isso aqui não é para mim. O cuidado que você tem com o preparo dos seus materiais mostra o tipo de cirurgião que você escolheu ser, mesmo quando ninguém está olhando. São os bastidores. A gente sabe a luta que você tá para se tornar um grande profissional. A gente sabe a luta que você tá para se tornar o profissional que vai levar o melhor tratamento possível para os seus pacientes. E você não precisa se preocupar com isso. Porque se você trabalha nos bastidores, você vai ser recompensado. Isso é energia, isso é fé, você precisa ter isso. E aquele cirurgião que se importa com isso, aquele cirurgião que mandou essa live para quem trabalha com ele, cara, é isso. É o tipo de cirurgião que o mundo precisa. É o tipo de veterinário que o mundo precisa. Eu sempre falo isso. Se o seu cachorro, ou seu gato, ou se o seu familiar ficar doente hoje, qual que é o profissional que você gostaria que atendesse ele? Se torne esse profissional. Se torne exatamente esse profissional. Então aqui eu quis chamar a atenção sobre pontos importantes que às vezes são deixados de lado. Eu quero que você puxe isso de volta para a sua rotina, puxe isso de volta para a sua equipe, para que você não tenha o risco de ter uma contaminação. Porque se você tiver qualquer contaminação por conta desses fatores que a gente conversou, quem que vai pagar a conta lá no final? Infelizmente é o nosso paciente e nós não podemos deixar isso acontecer. Quero aproveitar esse momento para convidar você para participar do intensivo de técnica cirúrgica. Nesse curso, sim, a gente fala sobre preparo dos materiais, a gente fala de princípios cirúrgicos, a gente fala de colocação e paramentação correta. Tudo que a gente conversou aqui, a gente conversa nesse curso. O intensivo de técnica cirúrgica ele é um curso completo, independente se você está no primeiro semestre de faculdade, no meio, no fim, se você já é profissional formado, não importa. Ele serve para qualquer pessoa. Porque ele vai desde o começo atualizando sobre os princípios básicos de ser um bom cirurgião, paramentação, instrumental, auxílio, nó com auxílio de instrumental, nó manual, tudo isso, toda a base. E depois a gente vai transitar sobre as principais cirurgias de cada sistema. Então a gente transita em todas as cirurgias de rotina. E o curso, ele é tão bom, mas ele é tão bom que no final vocês, alunos, castram um paciente vivo com auxílio de toda a nossa equipe cirúrgica e anestésica. Ah, Lucas, é uma aula de castração? Não. Poderia ser qualquer tipo de cirurgia. Mas esse procedimento no final é para coroar todos os conhecimentos que você teve durante o curso. Nós vamos avaliar você lavando a mão, nós vamos avaliar você como que você se paramenta e coloca a luva. Se colocar errado, a gente rasga a luva na hora e tem que se paramentar de novo.
A gente avalia como que você monta a sua mesa cirúrgica, como que você vai fazer seu ponto, como você vai fazer sua incisão, tudo isso para que você coroe o final. A gente confia tanto no curso que se a gente não confiasse, a gente não faria isso. A galera chega e arrebenta no final, porque o curso entrega. Eu tô aqui para convidar você, para dar esse salto na sua carreira. Se você é graduando de primeiro semestre, não importa. Esse curso vai preparar você para uma prova de residência, vai preparar você para ter mais base durante a graduação. Se você já é formado, esse curso vai trazer um tiro de conhecimento de todas as cirurgias de rotina para que você atualize. Porque toda aula a gente atualiza com base em evidência científica, a gente traz tudo isso para vocês com base em evidência científica, nenhum conhecimento é antigo. Então você vem como uma forma de atualizar, tiro rápido de conhecimento. Então fica aí o convite. Nós temos 2 formatos de turma, férias e modular. Férias são 2 semanas inteiras de curso e uma 3ª semana de estágio, porém, o de férias que começa agora em julho está esgotado, tá? Lotou, não tem mais vaga. Restam pouquíssimas vagas para a turma modular, que começa em agosto. Essa turma é 1 final de semana por mês, totalizando 5 finais de semana. Façam a sua inscrição, não percam tempo, tá? Eu não sei aí quantas vagas faltam, mas eu lembro que até a última vez que eu vi tinham pouquíssimas, então com certeza, terminando essa live, a gente vai ter encerrado as inscrições, mas não perca tempo. Faça a sua inscrição e venha aprender aqui junto com a gente, porque quando a coisa é prática, a gente consegue dar um suporte muito maior presencialmente. Também vai ser uma oportunidade da gente se conhecer presencialmente aqui nos corredores da Anclivepa São Paulo. Beleza? Turma, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero ter contribuído com a sua noite e não se esqueça, continue acompanhando a gente aqui toda quarta-feira às 20 horas, porque é uma forma de você se manter atualizada sobre assuntos importantes da rotina cirúrgica, sobre assuntos importantes da nossa área da veterinária aí, que é sempre muito gratificante. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa live, pode mandar aqui ou pode mandar lá no meu Instagram. Por lá eu vou responder todas as suas dúvidas, conte comigo e não esqueça também de postar essa live lá nos seus stories do Instagram para poder olhar e para poder repostar também você junto comigo. Beleza? Gente, foi um grande prazer. Até uma próxima. Uma boa noite, um bom descanso e até mais. Meu nome é Caroline, eu me formei agora em janeiro de 2024 e eu sou de São Paulo, capital. E hoje estou aqui concluindo o curso intensivo de técnicas cirúrgicas pela Associação Anclivepa São Paulo. Eu escolhi fazer o curso intensivo de técnica cirúrgica porque eu já fui aluna de outros cursos. Eu já fiz imersão de cirurgia de felinos, fiz anatomia e sutura abdominal. Então, o técnica cirúrgica foi o curso-chave para, assim, eu realmente ver que eu quero viver e respirar cirurgia veterinária. Eu fiz as minhas cadeiras de clínica cirúrgica logo depois da pandemia, então foi um conteúdo que foi passado assim um pouco meio superficial. Então eu senti realmente necessidade de me aprofundar nesse conteúdo, porque como na rotina a gente viu pouca coisa na graduação, eu senti de fato a necessidade de fazer um curso que é 100% imerso em cirurgia veterinária. Eu digo que assim, a Anclivepa mudou a minha vida e vai continuar mudando, eu tenho certeza, porque eu conheci pessoas que eu tenho certeza que eu vou levar para minha vida, profissionais incríveis. Na campanha de castração, eu nunca me senti tão segura quanto eu me senti realizando uma cirurgia sozinha. Então, assim, a Anclivepa de fato e a cirurgia mudaram a minha vida durante esses 10 dias, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Com certeza vou recomendar, assim como eu já recomendei outros cursos. Eu digo que o técnica cirúrgica, ele é o ponto-chave na nossa carreira. É uma virada de chave para quem realmente quer viver de cirurgia veterinária, porque você realmente vê as técnicas que são importantes na nossa rotina. Então, com certeza, sim, independente se são alunos, graduandos ou formados, eu vou recomendar sim o curso.